Jogador do Racing é oferecido ao Palmeiras? Vou tentar trazer esclarecimentos para vocês sobre Santiago Sosa. Esse nome está ganhando muita força nos bastidores, principalmente em clubes brasileiros. Será que ele foi de fato oferecido ao Palmeiras? Quais são as condições? Qual que é o valor que se é falado no mercado para que o Racing libere o jogador? Fica comigo aí, Palestrino, que até o final desse vídeo você vai acompanhar tudo que está acontecendo sobre ele e envolvendo o Palmeiras. O jogador aí de fato fez uma boa temporada de 2025, isso a gente deve admitir, pelo Racing. Outra coisa que nós vamos falar também, John Textor querendo tirar Rafael Veiga do Palmeiras. Eita, que as especulações do mercado não param, hein? E essa aí é a mais nova que eu quero contar para vocês também. Também tem o Grêmio vindo muito forte para cima do Everton. As conversas começaram agora e eu não sei se o goleiro vai ficar no Palmeiras. Tem renovação no elenco, jogadores que podem sair e jogadores também que é garantidos pelo Abel Ferreira que permanecerão em 2026. E também tem o papo do gramado sintético, que isso é sempre polêmica aqui no Brasil. A putaria é grande, Palestrino, mas que bom que dessa vez os clubes que têm gramado sintético se reuniram para rebater essa falácia propagada pelo Flamengo recentemente. Antes da gente começar esse vídeo, verifica a sua inscrição no canal. Você que é da casa já chega sentando o dedo no botão do like, assim você ajuda muito o nosso trabalho por aqui. E você que é novo, por um acaso caiu nesse vídeo de paraquedas, tá vendo essa cara de bolacha na sua frente, muito prazer, meu nome é Leandro Rodrigues. Eu vou te pedir um favor, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí sim lá na frente você deixa o seu like e se inscreve. Se você também não gostar, tá na paz de Deus também, tudo de bom e tudo de melhor pra você. Mas fica aqui, tenho certeza que você vai gostar dessa cara de bolacha falando com você sobre o Palmeiras, beleza? Vamos falar sem mais delongas e eu já começo aqui, Palestrino, falando de gramado sintético, mas o papo chato, meu pai do céu, principalmente envolvendo esse time lá do Rio de Janeiro que tá enchendo o saco. Os caras só porque ganharam o Campeonato Brasileiro, ganharam a Libertadores recentemente, estão lá disputando a Intercontinental, os caras não param, os caras não esquecem o Palmeiras. O Palmeiras alugou um triplex na cabeça lá, principalmente daquele presidente do Flamengo, né? Mas que bom que está acontecendo isso que eu vou falar para vocês agora. O Palmeiras, ao lado do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo e Chapecoense, emitiram um comunicado oficial em conjunto em defesa do gramado sintético, utilizados aí por esses clubes em seus respectivos estádios, em resposta à proposta enviada pelo Flamengo à CBF, pedindo uma padronização e o fim do uso do piso sintético em 2027. Chegamos a trazer isso aqui no canal para vocês, para quem acompanha a gente diariamente. É válido ressaltar para todos vocês, palestrinos, que a dona Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também trouxemos no canal, rebateu o Luiz Eduardo Batista, o tal do BAP, mandatário aí do Flamengo, e os dois chegaram a trocar farpas públicas sobre o tema após a divulgação deste documento. A Leila já vem trocando farpas com o presidente do Flamengo, não é só disso, né? Já começou lá atrás com a história da Libra também, os dois aí brigando nos bastidores, e agora essa história também do gramado sintético que já tá, ó, enchendo o saco. Mas enfim, continuando aqui, ó. De acordo com o comunicado emitido por essas equipes que usam gramado sintético, a tecnologia utilizada segue, aspas aqui, as melhores práticas internacionais, além de dizer que a postura do Flamengo segue uma narrativa simplificada, injusta e tecnicamente equivocada. Ainda segundo esses clubes, o gramado sintético de alta performance supera campos naturais em más condições. O engraçado do Flamengo é que eles só atacam o gramado sintético, mas eles não falam nada do gramado do Maracanã, que está todo lascado, inclusive é eles que cuidam do gramado lá, né? Eles só atacam o que convém para eles, mas de fato, cuidar da lisura do futebol e desses gramados e para prevenir lesões como eles usam isso, eles não fazem, né? Eles não cuidam do gramado direito como eles tanto estão pedindo e aí quer bater no gramado sintético. Tudo isso é pura palhaçada lá do Flamengo do outro lado. A nota oficial também dos clubes palestrinos traz ainda que, aspas, não há qualquer estudo científico conclusivo que comprove aumento de lesões
provocado pelos gramados sintéticos modernos, um dos argumentos mais utilizados por quem defende o uso apenas do campo natural no futebol brasileiro. A nota também aponta, Palestrino, que o tema da qualidade dos gramados é necessário, mas que deve ser feito aí com responsabilidade e não com narrativas que distorcem a realidade, que é o que o Flamengo está fazendo, né? E eu já quero deixar isso aqui muito claro para vocês. Esse movimento do Flamengo, ele é altamente arquitetado. Primeiro vem o presidente do Flamengo, emite essa nota aí, manda lá o ofício para a CBF, dizendo que eles são contra o gramado sintético, que aí especificaram lá porque causa mais lesões, segundo eles, porque é injusto com o futebol e um monte de baboseira que esses caras escreveram para a CBF. Depois vem o Felipe Luiz, dando entrevista coletiva lá no Intercontinental, usando a Europa como referência, criticando as torcidas no Brasil que não respeitam o hino nacional, nem o Flamengo respeita o hino nacional, já começa por aí, né? E aí um alvo disso tudo foi o Palmeiras, que em vez de cantar o hino nacional, a torcida tem mania de cantar meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Segundo o Felipe Luiz, isso é um desrespeito para eles. Essa putaria que eu nem queria falar aqui, mas enfim. O Felipe Luiz também falou dos gramados sintéticos. Os futebol aqui na Europa é colocado com grama natural e tudo mais, né? Só que ele esqueceu de falar que vários estádios na Europa, principalmente lá na Espanha, são gramados híbridos, semelhante ao gramado do Corinthians, que tem ali parte gramada sintética e parte gramado natural. Então assim, eles só usam essas coisas a Europa quando convém. Aí vem primeiro o presidente, depois vem o técnico dos caras batendo na mesma coisa. É um ataque arquitetado, tá? Eles querem tirar o poderio financeiro que essas equipes, principalmente o Palmeiras, têm de ter um gramado sintético e ao mesmo tempo poder promover shows em seus estádios, que é assim que o Palmeiras também arrecada uma grana para si. É o clube sem estádio que não administra bem o gramado do Maracanã, quer vir falar merda de gramado sintético. É isso. E eu fico muito feliz que os clubes se reuniram aí para rebater essa fala do Flamengo. Se você quiser ver a nota na íntegra, é só você jogar no Google aí, nota oficial de gramado sintético dos clubes se unindo, que você vai achar no Google certamente a nota na íntegra para vocês. Não vou ler tudo aqui porque é muita coisa. Vou falar para vocês, é cansativo, cara. É muito cansativo. E eu tenho certeza que não vai ser a última vez. É sempre os caras querendo bater a mesma coisa, enchendo o saco. É só para ficar fazendo pose nos bastidores. Mas eu acredito que não vai mudar absolutamente nada. E para finalizar de fato aqui, ninguém é contra a grama natural. Eu preferia também uma grama natural. Então, se a CBF quer adotar grama natural para todo mundo, se eles decidirem que as normas sejam rígidas. E se a norma for rígida, certamente o Flamengo também não vai gostar, porque a grama deles natural, que eles estão cuidando lá do Maracanã, que nem é deles, tá uma porcaria, tá um verdadeiro pasto o Maracanã. Porque não adianta nada você padronizar a grama natural e os caras não cuidarem da grama natural, que a gente sabe muito bem que aqui no Brasil ninguém praticamente cuida de grama natural. Por isso que o sintético acaba sendo melhor para algumas equipes, porque demanda um pouco menos de atenção, porque o gramado, por ser sintético, ele consegue resistir muito mais do que o gramado natural. E vamos lá, Palestrino, vamos falar um pouquinho de reformulação no Palmeiras? O Verdão não descarta negociar o volante Aníbal Moreno, de 26 anos, nesta próxima janela de transferências que vai se abrir em janeiro. De acordo aí com o André Hernan, num programa pelo ESPN, o Verdão não recebeu até o momento nenhum tipo de oferta pelo argentino, mas sabe que ele tem um mercado bem amplo lá na Argentina. Recentemente, gigantes como Boca Juniors e River Plate demonstraram interesse no atleta e sondaram sua situação, mas sem enviar nada concreto ao Palmeiras. O Palmeiras também está aberto, a ouvir ofertas de interessados pelo argentino. E caso isso aconteça, o Palmeiras vai avaliar a proposta e, se for considerado vantajosa tanto para o clube quanto para o atleta, o Palmeiras deve negociar o jogador. Antes da gente seguir aqui falando do Abel Ferreira e dessa reformulação no elenco, é verdade que o Aníbal Moreno esse ano ele não foi bem pelo Palmeiras, né, velho? Ele se mostrou um jogador desequilibrado em algumas partidas, né? E o evento mais recente, a gente lembra da cabeçada dele no jogador do Corinthians, o que acabou
fazendo ele ser expulso do jogo, o Palmeiras tendo que jogar praticamente aí 80 minutos sem os 11 jogadores, ele prejudicou demais o Palmeiras. Um argentino que eu não quero ser injusto, ele chegou no Palmeiras jogando muito bem, só que esse ano não performou, né? E colocou até o Palmeiras na degola em algumas situações, né, que o Palmeiras disputava títulos principalmente pela Copa do Brasil. Muito criticado recentemente o Aníbal Moreno, a gente falou por aqui que ele precisava de um tratamento psicológico aí, porque ele estava muito nervoso, de fato, a gente percebia isso no jogador. Circula-se nos bastidores de que ele não se adaptou muito bem jogando aqui em São Paulo, né? O ambiente para ele não foi assim de agrado para o atleta e isso interferiu, né, segundo o que se fala por aí, no desempenho do jogador dentro de campo. Jogando pelo Palmeiras no início ele foi bem, mas depois ele caiu muito e não conseguiu retomar o seu futebol e já é colocado aí como um dos jogadores que o Palmeiras planeja vender para o ano que vem, caso chegue alguma proposta vantajosa, tá bom? E passando aqui para falar do Abel, o português chegou a falar em entrevista, Palestrino, que o plantel passará aí por ajustes pontuais, né, o elenco, e sem muitas movimentações para o ano que vem. O português assegurou que nomes que terminaram o ano em baixa, como Facundo Torres e Ramon Sosa, vão continuar no Palmeiras em 2026, palavras do Abel Ferreira. Ao mesmo tempo, admitiu que atletas que não se adaptaram, que é o caso do Aníbal Moreno, acredito que um deles, irão deixar a equipe do Palmeiras para 2026, com o Palmeiras indo aí em seguida atrás de reposições. Então não dá pra gente esperar que o Palmeiras contrate qualquer jogador sem antes sair algumas peças do elenco, porque o Palmeiras planeja contratar com dinheiro que arrecadar de algumas vendas que o Verdão acredita que vai fazer nessa próxima janela de transferências. Então, Aníbal Moreno está sendo cotado, Mikael parece que é um jogador que está sendo cotado para ser negociado também, e tem outros aí no elenco também que podem ser negociados, que é o caso do atleta e zagueiro Murilo, que está sendo observado aí por alguns clubes, né? Cruzeiro, eu já ouvi falar de Grêmio também, que está de olho no Murilo, algumas sondagens, né? Mas nada de proposta oficial ainda. Palmeiras deve ter muitas mudanças para o ano de 2026, o Abel assegurando o Facundo Torres e o Ramon Sosa, que não entregaram, sinceramente, pelo menos na minha opinião, não entregaram absolutamente nada nesse ano de 2025. Eu espero que os atletas performem em 2026, né? No caso do Facundo e do Ramon, que o Abel ele tá dizendo que vai permanecer. E os outros o Palmeiras deve negociar e o jogador que encabeça a lista é o Aníbal Moreno para ser negociado. O que vocês acham disso? O Aníbal Moreno ainda merecia mais chances no Palmeiras ou não? Sendo muito sincero, tá? O Aníbal, pelo começo que ele teve no Palmeiras, ele foi muito bem, cara. Eu acho que ele até deveria mais uma chance no Palmeiras. Um ano novo, passa psicólogo lá, ganha força aí do elenco, o pessoal dá um apoio pra ele. Eu acho que ele ainda podia ter uma lenha pra queimar esse ano. Mas é minha opinião, gente. Eu acho que o Aníbal ainda tinha lenha pra queimar, tá? Só precisava de alguns cuidados e de apoio do elenco. Mas o Palmeiras não vê dessa forma e deve negociar o jogador. Quero saber o que você pensa. Posta aqui nos comentários. E a novela segue, hein, rapaziada? Falando do nosso goleiro Everton, o Grêmio, segundo o nosso palestra, abriu conversas com o goleiro, visando a contratação dele para 2026. O time gaúcho deseja a chegada do jogador alviverde e vai tentar viabilizar o negócio. Os caras querem demais o Everton lá. O Palmeiras, inicialmente, devo dizer para vocês que deseja a manutenção do experiente goleiro, que completará 38 anos no próximo sábado, dia 13, e tem contrato com o Verdão até o fim de 2026. Porém, né, o Grêmio aposta em um cenário parecido com o do lateral direito Marcos Rocha, que ainda tinha contrato com o Palmeiras, mas que após uma conversa com a diretoria na época, ele acabou acertando indo para o Grêmio, né, no caso o Marcos Rocha. E no meio da temporada de 2025, o Palmeiras contratou o goleiro Carlos Miguel, que terminou o ano como titular após a lesão do goleiro Everton. Nos últimos dias, o Verdão ofereceu uma renovação contratual para Marcelo Lomba até o fim de 2026, isso que nós trouxemos aqui no canal também e que lembro muito bem, falei para vocês que essa renovação que o Palmeiras ofereceu para o Lomba é o Verdão meio que admitindo nas entrelinhas de que pode perder o Everton para o Grêmio. E repito, se o Grêmio chegar com alguma proposta, 2, 3 anos de contrato para esse goleiro, bom salário e ele sendo protagonista e titular do Grêmio,
eu não acredito que o Everton permaneça no Palmeiras. Duvido muito um goleiro do calibre dele, que foi titular, foi vencedor, né? Tem o status que ele tem, vai optar para ficar no Palmeiras como reserva, sendo que ele poderia ser titular e finalizar a carreira dele em outro clube grande, que no caso é o Grêmio. Eu acho que o Everton ele não vai deixar uma oportunidade dessa passar se pintar uma proposta dessa na mesa para ele, tá? Eu acho que ele deve seguir para o Grêmio. Agora é opinião minha, não tem proposta na mesa ainda. Tudo que tem é que o Grêmio já conversa com o staff. Isso já é comprovado pelo nosso palestra, segundo a apuração dele. E o Everton, com certeza, já tá sabendo de toda essa história. E se o Everton não negou nada, pode ter certeza que eu acho que vai dar samba essa negociação, tá? E o Palmeiras deve renovar com o Marcelo Lomba e ficar com o menino da base, Marcelo Lomba e Carlos Miguel. Parece que é isso que está se desenhando no futuro do Palmeiras. Pra ser sincero, cara, pensando direitinho, falei também no vídeo anterior, eu não sei se era uma boa a gente perder o Everton agora não, hein? Mesmo que ele ficasse aqui de reserva, ele é um goleiro que sabe muito bem sair com bola no pé, né? E o Palmeiras, muitas vezes, recuando a bola pro goleiro, a gente precisa dessa habilidade no pé do goleiro, né? E o Carlos Miguel não mostrou isso ainda. O Everton tem essa qualidade, né? Infelizmente se machucou e essa lesão que ele teve na mão acabou aí, né, dando a titularidade para o Carlos Miguel e assim ele perdendo a sua posição de titular e ele deve ser reserva caso permaneça no Palmeiras. Por isso que eu falo, se chegar a proposta do Grêmio, eu acho que vai ser muito difícil o Everton recusar. Qualquer atualização que aparecer, a gente traz aqui no canal para vocês também. E vamos falar aí desse cara que é ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Muita gente, por mais que goste do Veiga, já admite que o ciclo dele se encerrou no Verdão, porque foram poucos os jogos que ele foi importante para o Palmeiras neste ano de 2025. E dito isso, Palestrino, alerta de especulação para vocês, tá? Tô tratando essa história que tá circulando aí nos bastidores e nos portais da Boca Pequena como especulação. Tratando isso aqui com muito pezinho no chão, tá? O Botafogo quer fazer uma grande investida em Rafael Veiga, pelo menos é o que circula nos portais da vida aí e nos Twitter da vida. O meia do Palmeiras é considerado o grande sonho de John Textor e sua equipe de análise, que acredita que o camisa 23 pode elevar o nível técnico do elenco do Fogão de forma imediata. Isso é o que já está se falando aí em vários portais de Twitter e também em alguns portais aqui na internet também. Segundo o que é especulado, Palestrino, internamente, o John Textor já deu aval para que o Botafogo avance com força nessa negociação. Na última quarta-feira, o proprietário norte-americano autorizou, segundo aí o que se fala, a diretoria a apresentar uma proposta oficial para Rafael Veiga, além de encaminhar outras investidas estratégicas. A ideia de Textor é ousar no mercado e aproveitar o momento de estabilidade financeira para atrair nomes de peso ao projeto do Botafogo para 2026. O Grêmio, outro time que sondou o Rafael Veiga, demonstrou, né, esse interesse pelo meia, acabou aí deixando essa disputa, pelo que se fala na Boca Pequena. Segundo informações aí da Bandeirantes, o próprio Rafael Veiga não se animou com a possibilidade de defender o clube gaúcho, o que acabou esfriando as conversas por parte de Veiga e do Grêmio. Esse cenário está facilitando o caminho para o Botafogo, que surge agora como principal candidato a tentar uma reviravolta na carreira do atleta, consolidado há anos como fundamental no Palmeiras. Dispensa comentários, né? Qualquer coisa que eu vou falar do Veiga aqui é chover no molhado. Jogador importantíssimo nas principais conquistas do Verdão no passado. E estão especulando valores de 90 milhões de reais que supostamente o Botafogo ofereceria ao Palmeiras para tirar o Rafael Veiga daqui e levá-lo para o Rio de Janeiro. Vocês acham que é uma proposta razoável, 90 milhões de reais? Eu não sei se eu estou equivocado, mas por tudo que o Veiga já fez pelo Palmeiras, por ele estar muito em baixa, eu não sei se o Palmeiras recebe uma oferta melhor que essa. Não tô dizendo que o Palmeiras recebeu, tá? Já falei, isso aqui é especulação. Caso chegue na mesa do Palmeiras 90 milhões, eu acho que é uma oferta razoável pelo Rafael Veiga. Aí é o caso da diretoria sentar com o atleta, entender o que o atleta
deseja para o seu futuro, porque às vezes ele deseja permanecer no Palmeiras mesmo, gosta de permanecer por aqui, por mais que esteja em baixa, né? Precisa entender com o Rafael Veiga o que ele quer da vida dele daqui em diante. 90 milhões de reais seria uma boa grana para um jogador que está muito em baixa no Palmeiras. E eu falo isso com dor no coração. O jogador é ídolo, cara. Eu torci demais para esse ano de 2025. O Veiga ser protagonista no Palmeiras, mas não foi o caso. Foi raros os momentos, raros os jogos que o Veiga apareceu para a torcida, né, jogando aquele futebol vistoso que a gente viu nos anos anteriores. Esse ano, infelizmente, ele não entregou dentro de campo e o que tá levando a torcida a acreditar que o ciclo dele se encerrou. Você é um desses? Você acha que o ciclo do Veiga se encerrou? Posta aqui nos comentários. E se chegar aí uma 90 milhões na mesa do Palmeiras, como está sendo especulado, você venderia o Rafael Veiga ou você acha que a gente deveria manter o meia para 2026? Tô de olho agora nos comentários de todos vocês. E alerta de mais uma especulação. Eu demorei para falar desse jogador por aqui, mas é um jogador que chamou muita atenção de muita gente nesse ano pelas atuações que ele teve na Libertadores pelo time do Racing, cara. Esse cara aqui jogou muita bola para cima do Flamengo, hein? Infelizmente o time do Racing é muito limitado, né, comparado com o time do Flamengo, e o Flamengo acabou passando para as finais da Libertadores, não à toa agora é o atual campeão da Libertadores, o único tetra brasileiro. É doído falar isso, mas fazer o quê? É a realidade, né? Só que esse cara aqui, esse cara jogou muito, cara. Jogou muito a Libertadores pelo Racing. O Racing tava com um time diferenciado, de fato. Era um dos candidatos que muita gente apontava para chegar na final da Libertadores. Acabou enfrentando o Flamengo e sendo aí batido pelo Clube do Rio, né? E as especulações no Palmeiras não param, né? Não só no Palmeiras, em outros clubes também, tá? Mas o que se refere ao Palmeiras, o volante zagueiro Santiago Sosta do Racing, tem gente dizendo que ele foi oferecido pro Palmeiras, hein? O jogador tem 26 anos de idade e demonstra interesse em jogar no futebol brasileiro na próxima temporada, segundo se especula nos bastidores. Apesar de ter bastante prestígio no Racing, ele recebe um salário relativamente baixo, né, se comparado aos principais jogadores do Brasil. Porém, Palestrino, até agora o Palmeiras não demonstrou aí muita empolgação e pode acabar perdendo uma oportunidade importante no mercado, né? Isso porque já há quem diga nos bastidores que o Flamengo também está na disputa e tentando negociar com o argentino. A diretoria do Flamengo, só para a gente deixar claro aqui, está disposta a pagar, segundo o que se fala por aí, né, 60 milhões de reais para contratar o Sosa, que é um volante versátil e muitas vezes atua também como zagueiro. Aquele típico jogador aí que o Abel Ferreira adora, né, polivalente. Posição pela qual também aí há uma necessidade muito grande no Palmeiras, né? Visto, acabei de falar para vocês que o Palmeiras está disposto a vender o Aníbal Moreno e a coincidência, né? O Aníbal também veio do Racing, estava jogando muito bem por lá, veio para cá, não acabou vingando no Palmeiras e agora mais esse jogador aí que é especulado. Tem gente dizendo que ele está sendo oferecido ao Palmeiras. Para falar a verdade, os caras estão jogando para cima aí, quem pegar primeiro pegou. Para mim essa é a verdade, tá sendo oferecido para quem quiser. Só que tem uma informação aí do César Luiz Merlo, um dos jornalistas aí sul-americanos que fala muito sobre o mercado da bola, principalmente aqui, né, no continente. Ele disse que o Racing só libera o jogador por valores de 12 milhões de euros, que no caso é a multa rescisória dele com o Racing para quem quiser tirar o jogador de lá. 12 milhões de euros não é um valor muito alto, devo admitir para vocês, mas deve estar aí na casa dos 60 milhões de reais aí que o Flamengo supostamente estaria disposto a pagar pelo atleta. Vocês acham que seria um jogador interessante para o Palmeiras? Eu, sinceramente, eu acho interessante. Fez uma temporada 2025, como já falei para vocês, pelo Racing, muito interessante, principalmente pelos jogos que ele protagonizou na Libertadores da América. Só que eu acho, cara, que o Palmeiras tem que ir em jogadores que sejam mais assertivos. Eu não sei se é o caso do Santiago Sosa. Eu acho que era um jogador que poderia agregar muito, mas não é aquele jogador que chega que a gente fala, puta, agora vai mudar o patamar desse meio campo do Palmeiras. Não sei se é o caso do Sosa, tá? É um jogador que ainda precisa se provar, né? Ele tá jogando muito bem no Racing, é verdade. Seria uma baita aquisição do Palmeiras para trazer também, é verdade, não nego. Só que eu acho que o Palmeiras precisa trazer um cara que, ó,
chega para assumir essa posição, tipo o Fabinho, como eu falei para vocês, só que aí, cara, a negociação é muito complicada, praticamente impossível pelos valores colocados na mesa, né, que o jogador recebe por lá, é tipo o Fabinho, tipo o André que tá no Wolverhampton, que parece que deu uma esfriada aí naquela especulação que o Palmeiras também tava atrás, é esses caras aí, velho, né, eu não vou reclamar se o Palmeiras contratar um jogador como o Santiago Sousa, que jogou muito bem, repito aqui, só que eu não acho que é esse jogador que vai resolver os problemas do Palmeiras para o ano que vem. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Coloque aqui nos comentários. Vocês acham que a contratação, a suposta, hein, porque eu tô tratando como especulação, a suposta contratação de Santiago Sousa ia ajudar muito no meio-campo do Palmeiras? Eu tô de olho nos comentários de vocês agora mesmo. E dessa forma, Palestrina, eu vou terminando por aqui essa edição de quinta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo demais sempre a audiência de todos vocês, pedindo sua inscrição no canal, agora é o seu momento. Você que chegou agora, se chegou até o fim, se inscreve no canal aí, vou agradecer demais e deixa o seu like também, porque o seu like ajuda muito. Me despeço de vocês pedindo as maiores bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de cada um de vocês nessa quinta-feira. Volto no próximo vídeo e avante palestra!